Muito bem, vamos lá, né? O Marquinhos aqui, ele já foi o melhor operador de áudio que existe, mas hoje ele tá um pouco distraído, às vezes isso acontece também, né? É o seguinte, Você não fala assim do ele ficou Marquinho, bravo não, aqui, ele ficou porque bravo. o Marquinho é um craque total, e ele é operador de áudio, nosso companheiro, nosso colega no Raio X. Ele também faz parte do time Raio X, e eu não admito que você fale mal dele, Rafael Não, Vasconcelos. tô falando mal não, tô falando bem, muito pelo contrário. Repórter Pedro Henrique Rabelo, direto de Brasília, fazendo um trabalho excepcional. Pautou a imprensa hoje, hein, Pedro? O Jornal Brasil Central, a TV Brasil Central, com a pergunta que você fez para o senador Renan Calheiros. Qual foi a pergunta? O que aconteceu? Daqui a pouco, inclusive, a gente tem a sonora. A gente está editando, daqui a pouco vai estar no ponto. Seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Boa tarde, Pedro. Obrigado, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde para o Jean, para a Desirê, para todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui no Senado Federal. Estou usando aqui o computador da Juliana Martins, nossa repórter, e eu vou até virar aqui, ó, para vocês acompanharem. Ela está aqui, dá um oi aí, Ju. Ali onde passam os senadores, a CPI acontece bem ali na frente. E o microfone da TV Brasil Central hoje ganhando destaque nacional, né? Presente, a canopla verde, nossa. Vou até me permitir aqui, já que a Ju está um pouco afastada, tirar um pouco essa máscara aqui, porque a gente está longe das outras pessoas. É isso. Rafael, assim, a notícia que chamou muita atenção no início dessa semana foi essa situação, né, desse requerimento na quebra de sigilo. E ontem mesmo, na nossa programação, né, na TV, no programa Raio X, que começou ontem no comando do Jean, esse assunto tomou conta e chamou muita atenção por ser um fato assim da liberdade de imprensa estar nesse momento ameaçada. E aí, quando nós estávamos participando da entrevista do senador Renan Calheiros, ele disse que foi um erro e que eles já tinham tirado esse requerimento e tudo mais. Mas aí eu perguntei para ele na questão de quem foi o erro, né? Porque é muito fácil nesse momento, depois de uma repercussão tão negativa, você jogar e falar simplesmente que foi um erro, né? Que foi um erro. Erro de quem? E aí eu tive até a oportunidade de falar, de fazer essa pergunta. Ele se esquivou, disse que nesse momento o importante não é saber de quem é o erro, e sim de que esse requerimento já foi tirado. Essa foi uma grande notícia hoje aqui, nessa reabertura da CPI da pandemia. O Congresso ainda está pouco movimentado, né? Ali mesmo do outro lado, onde ficam os deputados federais, um movimento muito pequeno mesmo. O movimento maior está aqui no Senado Federal por conta dessa CPI da pandemia. Então, a TV Brasil Central representando e bem o Rafael e amigos, a imprensa goiana, direto aqui no Congresso Nacional. O áudio tá bom, né, Rafael? Tá excelente, qualidade maravilhosa, tá dando para conversar com você com perfeição, isso é muito bom. Trabalho de equipe, né? É o Cleomar que tá com você aí, como cinegrafista, a gente já mostrou a Juliana, grande jornalista também, que trabalha conosco em Brasília, um trabalho em conjunto incansável, não é fácil cobrir o Congresso Nacional, já fiz isso por muitos anos, por várias oportunidades, desde 2004, né? 2005 estourou o mensalão e a gente estava no Congresso Nacional mostrando tudo, a roubalheira, um dos maiores escândalos de corrupção da história aí da humanidade, é impressionante. Posso fazer Pedro? É um trabalho incansável, Pedro. É isso. Só para completar, estou eu, né, a Juliana, jornalista, o Cleomar é o nosso cinegrafista e o Álvaro é o nosso motorista. E aqui em todo contato com a Fran, com a Eva, para a gente poder levar para o nosso telespectador as informações direto aqui da CPI, da pandemia, do Congresso Nacional, né, da capital federal. Pedro, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Você que é um dos melhores repórteres do Brasil, sem dúvida alguma. Eu quero fazer uma pergunta, até pessoal. Quando você terminou de entrevistar o Renan Calheiros, senador, você verificou se a sua carteira e se o seu celular continuavam dentro dos seus bolsos? Ai, Jean. Vou revelar aqui, ó. Aqui a gente tem uma espécie de um espaço só da imprensa.
Foi a segunda vez na minha vida que eu entrevistei o senador Renan Calheiros, deixei o celular dentro da bolsa, a carteira dentro da bolsa, os senadores não têm acesso a essa área restrita à imprensa, e agora há pouco, quando você falou aí, eu fiz questão de conferir, a carteira está aqui, mais documento do que dinheiro, mas está aqui. E o celular também está aqui. Eu acho válido a gente fazer essa observação, porque aqui na CPI eu tive a oportunidade de falar também com o presidente da CPI, que é o Omar Aziz. Ele definiu essa situação da Jovem Pan, e não foi só da Jovem Pan, teve outros veículos de comunicação, jornalistas também, que tiveram esse sigilo aí quebrado inicialmente, porque agora já foi retirado. O Omar Aziz disse que foi um erro, ele admitiu que foi um erro. O Renan Calheiros, além de ter admitido o erro, pediu desculpas, daqui a pouco a gente vai ouvir, mas teve um outro senador que é mais governista, né, esse termo, mais do lado do governo federal, que é o Marcos Rogério. Ele foi bem mais agressivo e disse que foi um atentado à liberdade de expressão. Ele que também até revelou para a gente aqui que já trabalhou, já foi jornalista, já trabalhou também com comunicação, disse que foi um atentado a essa liberdade. Então, para a gente resumir, isso aconteceu, mas já foi retirado, então não foi nem votado, Rafael. Você continua conosco, mas vamos acompanhar então o que disse o senador Renan Calheiros. Senador, sobre essa quebra do sigilo, o senador Omar até explicou que foi um equívoco. A repercussão foi muito negativa. De quem que foi essa culpa? Eu não sei de quem é a culpa. Eu sei que da minha parte, nada que possa respingar na liberdade de expressão vai ter a minha aceitação. Esse foi um posicionamento histórico que eu sempre tive e essa, sobretudo, é uma oportunidade para reafirmá-lo. Eu queria, sem saber de quem é a culpa, pedir desculpas pelo que aconteceu. E nós não vamos concordar com esse tipo de coisa. Muito bem, a gente que é jornalista, a gente tem que prestar muita atenção nas frases, nos depoimentos, ou seja, ele não sabe de nada. Né? Ele não sabe de quem foi a culpa e mesmo assim pede desculpas, porque a repercussão foi muito negativa. Mas a gente tem que observar, Pedro, Desirê, Jean, eu quero ouvir a Desirê também, observar as entrelinhas e a intenção. Daqui a pouco, né, muda o governo, isso é normal da democracia, quem vai escolher é o povo, né? Essas intenções, elas vão se concretizar, a gente pode viver um sistema autoritário, porque é de um autoritarismo sem tamanho, Pedro. Independente de quem gosta da direita, da esquerda, do centro, da diagonal, da transversal, isso não interessa. O que está em jogo é a liberdade de expressão, que é algo sagrado, né? Eu posso não concordar com o que o Jean fala, com o que a Desirê fala, com o que você fala, mas sem dúvida alguma eu devo respeitar. Isso faz parte da tolerância, e a intenção foi muito ruim, uma atitude muito autoritária, voltou atrás, não porque tem um coração bom, né, mas pela pressão, porque a pressão foi muito grande e a batata estava assando para o rumo do Renan Calheiros. Eu quero ouvir a Desirê sobre isso. Que perfil dissimulado dele, né, de a princípio chega lá se desculpando, sendo que ele não voltou tão atrás assim. Eu quero até fazer essa pergunta para o Pedro, se ele tem essa resposta, porque pelo que eu procurei aqui nas revistas online que eu sigo, né, na verdade ele não chegou a desistir da quebra do sigilo bancário de outros veículos de comunicação. O único que ele perseguiu, que ele desistiu, né, foi da Jovem Pan, mas ainda continua a perspectiva de quebrar o sigilo bancário do Conexão Política, Crítica Nacional, Jornal da Cidade, Renova Mídia, Senso Comum e Brasil Paralelo. Isso é verdade, Pedro? Eu até tinha comentado isso com a Juliana Martins, jornalista da TV Brasil Central aqui em Brasília, sobre essa situação, e o que a gente entrou no consenso é o seguinte: o requerimento seria votado antes de começar o depoimento, que inclusive está acontecendo agora, né? Eu estou olhando ali para a tela, TV Senado, depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Antes de começar esse depoimento, eles votam o requerimento. E aí, como esse requerimento ele foi retirado, nesse mesmo estavam todos esses veículos de comunicação. É lógico que a Jovem Pan ganhou destaque, porque é uma instituição com quase 8 décadas
de tradição, né, reconhecida internacionalmente, aí a Jovem Pan acaba ganhando mais destaque. Mas todos esses veículos, eles estavam no mesmo requerimento, inclusive alguns blogueiros, jornalistas, eles estavam no mesmo requerimento. A partir do momento que ele foi descartado, não foi sequer votado, a conclusão que a gente chegou aqui é que todos esses não vão ter mais o seu sigilo bancário quebrado, mas é algo que a gente pode até averiguar quando o pessoal do Senado eles saírem ali para o intervalo do almoço. Pedro, a respeito do depoimento que acontece agora, quais são as últimas informações? O reverendo ele fez uma introdução, até de certa forma muito bem explicada, longa, mas muito bem explicada, e agora ele está respondendo as perguntas dos senadores que estão participando da CPI da pandemia nessa terça-feira. Lembrando que a CPI ficou 2 semanas sem acontecer nada, então são mais questões de contratos, de como é que funcionou essas tratativas, e ele está respondendo. O que chama atenção, porque até existia a expectativa aqui no Senado antes de começar, é que ele pudesse ficar calado, né? Se guardar ao seu direito de ficar calado e não produzir provas contra a sua pessoa. Mas não, ele está respondendo, ele está participando. Como diz o presidente Omar Aziz, disse antes de começar, ele falou, eu espero que ele colabore. Dá para perceber que até agora ele está colaborando. Mas é um assunto muito técnico, né? Um assunto que às vezes a população, no contexto geral, ela não entende muito, mas ele está participando e a CPI está acontecendo, inclusive com a possibilidade de durar toda a tarde. Pedro, muito obrigado. O seu trabalho segue aí de maneira brilhante em Brasília, né? Fazendo perguntas, e é importante isso, não ser apenas um segurador de microfone. E você não é, né? Você é um jornalista brilhante que presta atenção no que os entrevistados estão dizendo para fazer uma próxima pergunta. E o trabalho está muito bom, né? Orgulho para Goiás, que tem como representante o Jornal Brasil Central, a TV Brasil Central. Bom trabalho para você, Pedro. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos aí na bancada. O presidente Reginaldo Júnior, que com certeza está nos acompanhando também. E nós estamos no Senado, em relação ao Congresso, os deputados federais, os líderes, né, das bancadas, terão uma reunião agora, no horário do almoço, vão almoçar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e aí estarão 2 goianos, né, deputados goianos, o líder do governo, que é o Major Vitor Hugo, e também o líder Lucas Virgílio, que também é líder do seu partido. Então, é algo que vai acontecer. Se a gente tiver a oportunidade de encontrá-los aqui no período da tarde, nós vamos falar com os deputados também. Boa tarde, bom programa, Rafael. Muito obrigado, Pedro. Desirê Penalba, sua expectativa para a retomada da CPI depois do recesso parlamentar? Bom, vamos ver, né, se talvez durante esse período de recesso esses parlamentares aí passaram a ter um pouco mais de contato com a população para entender verdadeiramente os anseios que todos nós temos com relação à CPI, que realmente seja apurado possíveis desvios de recurso e não que isso continue sendo como estava, né? Apenas uma busca ali por projeção política, mirando o ano que vem. Mas só para poder finalizar meu raciocínio com relação à pergunta anterior, porque eu fiquei aí em dúvida com relação a essa questão que o Pedro estava passando para a gente, mas é muito importante que a gente se atente a esse fato. Essa tentativa, né, de buscar cercear a liberdade de expressão, isso é algo muito grave que está acontecendo no Brasil, sobretudo por parte do judiciário, que eu não canso aqui de mencionar, porque nós temos um deputado federal preso, sendo que ele tem imunidade parlamentar para absolutamente tudo o que ele diz, e ele, na verdade, fez apenas um vídeo e por esse motivo foi preso. Lembrando até que os crimes contra a honra no Brasil, eles não são punidos com prisão. No máximo, a pessoa vai lá e tem que pagar uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido, e a gente tem um deputado federal que está preso por esse motivo. Então, a gente percebe que essa tentativa de cercear a liberdade de expressão no Brasil é algo muito grave. Ali o Renan Calheiros, senador, talvez acostumado, né, que lá em Alagoas, o filho dele, agora governador, pode perseguir as pessoas que falam mal dele ou do filho,
E aí ele tenta fazer isso também com todos os veículos de comunicação que estão insatisfeitos com essa postura politiqueira e muito mais buscando os seus interesses particulares do que realmente os interesses do Brasil. Então, é importante faça aí o nosso apelo para que a gente mantenha a nossa voz ativa e que a gente defenda aqueles que pensam, inclusive, diferentemente de nós, porque é assim que a gente vai garantir a nossa liberdade de expressão também. Rafael. Jean Lopes, a sua opinião. Rafael, eu, enquanto goiano, sinto vergonha e um pouco culpado do que está acontecendo. E vou explicar por quê. A minha culpa é ser goiano, porque eu não votei no senador goiano Jorge Cajuru, não votei e jamais votaria, mas foi ele que se encaminhou ao STF e pediu que fosse instaurada lá no Senado Federal essa CPI patética, ridícula, esse circo comandado por corruptos. Jorge Cajuru foi jornalista, foi colega meu, foi colega do Rafael, né, um homem de imprensa, foi jornalista esportivo. Eu mesmo já dividi participações em programas junto com ele. E hoje a CPI que ele ajudou a criar, indo ao STF, pedindo, passando por cima do presidente do Senado, que uma canetada do Barroso, o mesmo Barroso, obrigasse o Senado a instalar o circo da CPI chamada CPI da pandemia. Hoje, essa CPI, senador Jorge Cajuru, persegue os seus colegas de profissão, os seus companheiros de profissão, que são os jornalistas da Jovem Pan e de outros órgãos, instituições, de outros segmentos da imprensa. Então, eu, enquanto goiano, mesmo sem ter dado voto a ele, me sinto responsável, né? Porque Goiás elegeu um senador que foi capaz de... que é responsável, um dos grandes responsáveis por essa CPI. Os órgãos de imprensa perseguidos, além da Jovem Pan, uma das instituições mais importantes da imprensa brasileira, 80 anos de existência, são órgãos que dão espaço a pessoas de pensamento com viés conservador, com viés de direita, ou que não tem viés ideológico nenhum, mas que critica a esquerda e que critica pessoas como Renan Calheiros, Omar Aziz e outros que têm não sei quantos processos na justiça para responder. Eu vou citar, por exemplo, 3, além da Jovem Pan, outros 2. O Brasil Paralelo, que é uma empresa de conteúdo, ela produz documentários excepcionais. Eu assisto todos, porque são riquíssimos, são muito bem feitos e não seguem a cartilha da esquerda brasileira. Brasil Paralelo está sendo perseguido por essa gente. O outro é o canal Hipócritas, que é um canal de humor, de arte, que faz ficção, claro, com um pensamento crítico, como o Porta dos Fundos também faz. O que ocorre é que o Porta dos Fundos tem um viés de esquerda e que persegue de forma sistemática, inclusive o povo cristão. Mas eles são deixados de lado. Os políticos brasileiros não perseguem eles. Perseguem o Hipócritas, que faz humor crítico, ácido, em cima das mazelas dos políticos brasileiros. É uma tentativa clara de intimidação. O Renan Calheiros pode ter tirado o requerimento por medo, porque é um covarde. Mas a intimidação foi feita. O recado foi dado. Vocês que não pensam como nós, que não apoiam essa CPI ridícula, patética, caricata, grotesca, fiquem quietos, senão eu vou atrás de vocês. O recado de Renan Calheiros, de Humberto Costa, de Randolfo Rodrigues, né, que são os três patetas da CPI, foi dado. Mas a mim eles não intimidam. E tenho certeza que os grandes, excepcionais jornalistas da Jovem Pan, também eles não vão intimidar. Como os outros, né, do Senso em Comum, que é também um site
um canal do YouTube espetacular, importante, que eu leio sempre. Renan Calheiros, você não intimida ninguém. Um dia a justiça vai te pegar. Mesmo que o STF hoje coloque na gaveta os mais de 10 processos que você tem para responder, um dia vai ter um homem de verdade que honra as calças e vai honrar a toga que veste lá no Supremo Tribunal Federal e ele vai te pegar, Renan Calheiros. Vamos fazer o seguinte, agora a gente mostra aqui o pronunciamento da Jovem Pan depois da declaração de Renan Calheiros ao Pedro Henrique Rabelo. Olha a importância da nossa equipe em Brasília. Mas antes, a Desirê. Eu só quero deixar um recado interessante, que assim, não foi a primeira vez que as pessoas, né, que defendem posicionamentos conservadores estão sendo perseguidas, né? A gente sabe que há uns 2 anos a gente teve também aquela CPI da fake news, que foi um barraco que na verdade o jogo virou e demonstrou que realmente a população brasileira está realmente mais esclarecida, mais politizada. E foi nessa época que eu conheci essas páginas de direita conservadora. Então, é possível também que isso aconteça nesse momento, né? Quando essas pessoas, no caso Renan Calheiros, Humberto Costa, tenta perseguir as páginas de direita, fazem com que essas pessoas tenham mais a projeção e que outros, talvez que não estejam entendendo o que está acontecendo, passem a conhecer o outro ponto de vista e muitas vezes passem até a adotar esse ponto de vista mais conservador. Então, isso é uma forma também da gente comemorar que eles o façam, porque as pessoas também podem se esclarecer sobre o que está acontecendo no Brasil, Rafael. Muito bem, vamos saber a versão da Jovem Pan a respeito dessa tentativa deliberada de cerceamento à liberdade de expressão, de intimidação. Coloca aí pra gente. Comunicado do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Sobre o pedido de quebra do sigilo bancário encaminhado pelo senador Renan Calheiros à CPI da Covid, a Jovem Pan vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Pedidos do gênero são injustificáveis. Os balanços da Jovem Pan são publicados anualmente no Diário Oficial. Mas para que não restem dúvidas quanto à transparência do comportamento da emissora, republicamos os balanços em nosso site. As verbas governamentais podem ser conferidas no site www.portaldatransparencia.gov.br. Estranhamente, o requerimento estabelece que as investigações sejam feitas a partir do ano de 2018. Segundo o documento que justificou a sua criação, a comissão foi instaurada com o objetivo de, abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, fecha aspas. Muito bem, a gente colocou apenas um pedacinho, na verdade esse depoimento já havia sido feito, né, esse pronunciamento antes da entrevista do Pedro Henrique Rabelo, antes da pergunta que ele fez e que certamente vai ter muito desdobramento. Inclusive, né? Rafael, ontem no programa Raio X a gente colocou na íntegra, né, essa declaração. Ontem a gente abordou esse assunto. Acredito que aqui na imprensa goiana foi a primeira a colocar esse assunto de uma forma mais completa, olhando todos os lados. Aconteceu ontem no Raio X e hoje, no grande trabalho de toda a nossa equipe, a gente está dando continuidade a essa agressão que o jornalismo brasileiro está recebendo do senhor Renan Calheiros e de seus cúmplices. Muito bem, conosco o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior. Tudo bem, Júnior? Boa tarde. Rafael, boa tarde. Oi, Desirê, tudo bem? Um beijo aí pra você, Jean. Fica aqui o nosso repúdio, né? A tentativa de calar os nossos colegas jornalistas Jovem Pan. O Pedro já está em Brasília, fez uma entrevista exclusiva lá com... Na verdade, ele tomou a frente em relação a esse assunto, né? E você pode ter certeza, Jean, que eu acredito que na imprensa em Goiás, nós não fomos os primeiros, não. Talvez nós tenhamos sido os únicos, a não ser a própria Jovem Pan de Goiás, que deve ter falado sobre isso. Nosso amigo Marcos Vinícius e Rosenval Ferreira
que estão lá na Jovem Pan podem ter comentado sobre esse assunto. Agora, esse assunto é um absurdo, né? Querer cercear, quer dizer, né? Eu queria que o Renan Calheiros pedisse a quebra de sigilo bancário da minha conta. E de repente ele ia mandar pelo menos um dinheirinho pra mim, porque quebra a minha, Renan. Quebra a minha. Né? Será que ele tem muito dinheiro ou não? Quem? Na conta, o Renan Calheiros? Não, tô falando da minha, não é do Renan, não. É. Então, mas ele precisa A transferir dúvida pra que eu você. tenho é se o Renan tem mais dinheiro ou processo para responder. Situação, dinheiro tem demais já. Processos são uns 20, 30, né? situação lamentável. Se você colocar um processo por milhão aí, o que você acha disso, Desirê? Vocês já estavam falando sobre esse assunto? Sim, não? sim. Deixa eu ouvir vocês. Vim ver e ouvir. Maravilha. Bom demais. Deixa eu fazer uma rodada aqui com os Vocês já avisaram quem vai vir hoje na entrevista no Jornal do Paulo Berens hoje? Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, que, assim, tem feito um trabalho excepcional, um trabalho extraordinário de dar tranquilidade, de dar transparência para os parlamentares trabalharem, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Adotando aí as sessões virtuais em primeiríssima mão, sendo modelo para o Brasil, e isso é fundamental. Rafael, eu tenho orgulho hoje em receber aqui os meus colegas, além do presidente Lissauer Vieira. Eu fiz um convite a todos os diretores da Assembleia Legislativa para estarem comigo aqui hoje para receber o presidente Lissauer, que estiveram comigo durante 1 ano e 4 meses, quando eu estive à frente da direção da TV Alego. Muito bem, lembrando, né, tem muita gente aqui perguntando, cadê outras vozes no jornal? Daniel Santana, ele teve um incidente. Daniel Santana hoje merece, Jean. Daniel Santana hoje merece uma placa. Merece. Da Polícia do Estado de Goiás. Merece uma placa da Polícia do Estado de Goiás. O Daniel Santana ontem, ele se empenhou no meio. Cada um tem a Joyce Hausmann que merece. Não, o da Joyce foi Zopidem, né? Mas o Daniel Santana, na verdade, ontem é o seguinte, olha que cidadão, né? Eu acho que a Polícia Militar do Estado de Goiás deve convidar o Daniel Santana para uma palestra. O Daniel Santana ontem foi ser assaltado por um sujeito próximo à casa dele. Ele entrou na briga, peitou o cara, luta corporal, Jean. E pior é isso, e ganhou, sabe por quê? Porque ele deu o primeiro murro. Mas o Daniel lembra do que aconteceu, né? Ao contrário da Joyce. Zopidem. O da Joyce chama-se Zopidem. Né? Mais conhecido como Steel Knox. Muito bem, olha só, 3201-7720. Boa tarde, Rafael, os comentaristas. Sou Edivaldo, do bairro Independência, Aparecida de Goiânia. Minha colocação hoje é sobre o STF. Que o STF fique esperto. Os togados invadem os poderes legislativo e executivo e ninguém faz nada. Hoje vi um dos maiores juristas do Brasil nas redes sociais dando um recado ao STF sobre essa lambança, né, que tem sido feita no Brasil. Na Constituição Federal, o único que pode entrar em ação como moderador são as Forças Armadas, né? Então, participação aqui, a gente agradece muito a sua participação. Boa tarde. O grande projeto de Bolsonaro foi tirar Sérgio Moro da Justiça. Opinião do Itamar. Houve isso mesmo? O Sérgio Moro incomodava o Palácio do Planalto? Desirê Penalba. Não, na verdade, quem resolveu sair foi o próprio Moro. Tanto que ele, quando saiu, deixou todo mundo assustado, a gente não entendeu nada que aconteceu. E aí depois ele deu lá um depoimento dizendo que é porque tinha participado de uma reunião ministerial, que tinha ficado indignado e tudo mais, e propôs que essa reunião ministerial fosse colocada para que todo o público brasileiro assistisse. O mundo ficou em choque, pensando, meu Deus, que tipo de conversa, né, mais antirrepublicana o presidente da República poderia estar dizendo numa reunião ministerial. E a surpresa foi que aquela reunião comprovou que aqueles apoiadores do Bolsonaro estavam realmente alinhados também com o que ele tanto tinha dito na sua campanha presidencial, como também estava dizendo na reunião ministerial. Não houve nenhuma surpresa. E isso desacreditou muito o ex-ministro Sérgio Moro, que no final das contas acabou dizendo que pela sua biografia não queria mais participar do governo. O que a gente percebeu foi uma diferença aí de posicionamento político e ideológico, e nada demais. Não acredito que tenha sido uma expulsão, senão uma divergência. A gente já até conversou antes aqui, que
tudo indica que o Sérgio Moro estava muito mais alinhado aos tucanos, né? Tanto que defendia o pessoal do PSDB na Lava Jato, Rafael. 32017720, boa tarde, excelente o trabalho de vocês, parabéns. Precisava criar uma CPI militar para investigar essa CPI do circo, verdadeira palhaçada. O Júlio César, do Jardim Bela Vista de Aparecida de Goiânia, a gente respeita todas as opiniões, Jean. Um pitaco sobre o Moro aqui, eu estou esperando até hoje, tem mais de um ano, se não me engano, estou esperando o senhor Sérgio Moro a prova que ele disse que tinha, que havia interferência do presidente da República na Polícia Federal. Até esse momento ele não apresentou prova alguma. Outra coisa, Rafael, eu que fui admirador, continuo sendo, inclusive, reconheço o grande trabalho que Sérgio Moro teve como juiz, fui admirador dele demais no período em que ele era juiz, mas eu passei a deixar de admirá-lo no dia que ele saiu do governo, por volta de 1h da tarde, e às 8h ele estava na bancada do Jornal Nacional, que a gente sabe que é um dos maiores perseguidores do governo federal, estava lá para falar mal do grupo que ele havia feito parte até aquele dia. E também o momento que ele pegou o celular e mostrou mensagens privadas de uma afilhada dele, querendo colocá-lo em má situação. Ou seja, nesse momento ele perdeu o meu respeito. Muito bem, 32017720, a gente está caminhando para o finalzinho do jornal. Casamento, quando acaba, você tem que... Né? Acabou, o casamento com o Moro, com o Bolsonaro, acabou. Não deu certo, né? A gente tem que entender, ué. Eu não concordo com o que você faz ou com o que você vai fazer, quer dizer, sai do time, normal, ué. Né? Aqui, por exemplo, na Agência Brasil Central, nós temos aqui as pessoas que estão empenhadas em trabalhar para dar resultado. O projeto é nosso. Quando eu cheguei aqui, eu não fiz um projeto e a gente está tocando esse projeto. Claro. Tá certo que a gente pegou um projeto que a gente tinha planejado quantos programas jornalísticos, Rafael? Na televisão tinha apenas um, né? Mas nós planejamos quantos? A nossa meta, quando a gente chegou? Nós planejamos, acho que eram 4, Júnior. Quantos nós estreamos? Com o de ontem nós estreamos, deu quantos já? São 27, em menos de um ano. Maria. Já pensou, São Jean? 27. E vem mais por aí, né? Vem mais por aí. Inclusive, marketing. Inclusive uma novidade, algo que nunca foi feito em Goiás e a gente não pode adiantar, né, Júnior? Não, essa aí você não adianta não, porque se você adiantar, fazem antes. Eu vou relatar. Não, tem uma novidade que a gente já pode adiantar, até porque está ficando pronto. Atenção, servidores da Agência Brasil Central. É um projeto que a gente está fazendo, Desirê, super bacana. É um projeto que, olha só, falando de novo da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, o pessoal lá fez um trabalho bacana que chamava Selo Verde. Era uma disputa entre departamentos, gerências e diretorias para que a gente pudesse cortar o uso daqueles copinhos descartáveis, né? Que a gente usa, principalmente em empresas, a gente usa muito. Em primeira mão aqui no jornal, nós vamos, cada servidor vai receber uma canequinha da Brasil Central e a gente vai implantar a primeira secretaria, agência do Estado, a ter o selo verde e deixar de usar os copos descartáveis. Cada servidor vai ganhar uma. Viu aí, Fefe? Prepara aí que vai poder tomar café, água e aí o final de semana dá pra tomar uma dosezinha. Só o Fefe do Twitter que ganha? Não, lá todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Depois eu quero a relação, que o Daniel Santana ele entrou em luta corporal ontem, mas eu pedi no jornal de ontem, a relação de todos os técnicos aqui pra gente falar sobre isso. Pra gente falar sobre isso. Eu fico pensando na qualidade desse marginal que conseguiu apanhar do Daniel. Eu acho que ele tem que mexer com o outro. A gente brinca, mas o Daniel foi guardado por Deus e que bom. Eu acho que ele tem que buscar outra profissão, a de assaltante. Ele não dá conta, não. Muito bem, olha só. O Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro são paladinos da grande farsa para eleger Bolsonaro, que também não respeita a imprensa. E o Renan é o quê? O Antônio Álvaro de Lima, de Jataí. E o Renan Calheiros, ele é o quê? O Renan Calheiros, ele tá a serviço de quê? Esse cara não é o maior paladino que peita todo mundo na CPI, que agride as pessoas, agrediu aquela senhora médica. Eu não sou a favor daquela senhora médica, não, japonesa. Como é que é o nome dela? Lise Yamaguchi. Vocês entrevistaram ela. Não tem nada a favor dela, não, mas peraí. Fazer o que aquele cara fez, desrespeitar uma senhora de idade, formada, médica, que estudou, independente de ser formado, um ser humano, como o Renan fez, né? Agora o Renan é um covardão. Presidente Júnior, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, mandou prender o Renan Calheiros, mandou tirar ele do Senado Federal. Ele fez uma barricada lá no Senado, colocou vários senadores na frente e falou que dali ele não saía.
e não saiu. Ele falou, ele peitou o ministro do Supremo Tribunal Federal, falando que ele não iria sair do Senado, que o Senado era dele, que ele era o presidente na ocasião, e ele não saiu. Muito bem, estamos no finalzinho. Vamos entregar na hora hoje, talvez pela primeira vez. O Daniel de Paula tá feliz ali. A André já colocou ela jogando tênis de mesa, não? Não. Ela é engraçadinha, a André não colocou. Como assim? Não entendi. Não, uma hora ela coloca aí. Ah, é? Aqui não tem um que joga bola. O Assar pegou aquele vídeo meu e destruiu. Destruiu. Eu fiquei Ele foi pensando, ele foi corajoso. né? Foi corajoso. Agora, assim, vocês deviam pegar agora o vídeo da Andréia, que vocês talvez não tenham recebido. A Andréia que tá apresentando o jornal, e pegar um da Desirê também. Desirê, qual é o esporte que você faz? Eu já fui da seleção de basquete. Tá vendo? Mas faz muito tempo que eu não jogo. O Rafael colocou um vídeo aqui semana passada, Desirê, dele jogando. Semana passada? Futebol. Segunda-feira. Foi ontem? Você chegou a ver, Desirê? Não, eu não vi. Não vi. Desirê, Coloca pra gente ver o vídeo. Foi o dia mais constrangedor que eu já passei nesse jornal. Foi ver o Rafael jogando futebol e depois o Reginaldo Júnior jogando futebol. Não, só que a minha imagem ela é assim, ela como é que é o nome? É vertical. Foi O distorcida, Assaf me né? colocou horizontal até demais. Eu nunca vi um horizontal daquele. E você não precisa disso, né, Nunca Júnior? precisei, ué. De horizontal eu entendo. Muito bem, Não, mas obrigado. eu acho que tem uma imagem aí, não sei se o Fefe tem isso. Tem a imagem também da Andréia. Cara, eu nunca vi uma jogadora de tênis de mesa jogar como ela jogou. Eu ganhei mesmo? uma mesa de tênis de mesa, mas eu jogava ping-pong. Beleza. Explica essa história aí. Boa tarde, Desirê. Boa tarde, Jean, Júnior. Um beijo, Desirê. Até às 18 horas no Você Raio-X. já convidou a Desirê para participar do Raio-X? Já, tá. convite hoje. Já, Desirê, você vai tomar um susto. Viu? É muito bom. Ah, é porque... Porque a Sarita é melhor Então tá que bom, nós então, tudo. tô preparado. Isso é verdade. Melhor que eu, Jean, Rafael aqui. Muito melhor. É isso aí. Andréia, explica o tênis de mesa, já fica com a bola aí. Boa tarde pra você.